A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Meu nome é Graziela, aqui do canal Acorda Net e também do canal Irmã Graziela. Esse canal é um canal cristão, escatológico, ligado aos acontecimentos relacionados com o final dos tempos, acontecimentos políticos, religiosos, tecnológicos, etc. Hoje é dia 26 de março de 2021. Hoje eu tirei esse momento para falar especificamente dos cristãos judaizantes, que eu chamo assim. São os cristãos que se dizem convertidos a Jesus Cristo, cristãos evangélicos, mas que ainda querem permanecer com um pezinho lá no Velho Testamento. Ainda querem seguir as leis, os mandamentos, os costumes, as festas judaicas que eram comemoradas na antiga aliança. Como se fossem ainda, como se isso já não tivesse sido desfeito pelo advento de Cristo, pela chegada, pelo nascimento, pela entrada de Jesus no mundo. Eu gostaria de dizer assim, especificamente, nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança, na época da graça. Então, nós somos cristãos, nós não somos judeus. Tem pessoas que chegam ao cúmulo ridículo de causando cajado, de causando kippá, que é aquele chapéuzinho que os judeus usam, é ridículo. E ainda tá uma onda tremenda por causa desse movimento judaizante. Todo mundo quer ser judeu e tá uma onda tremenda de pessoas que mandam examinar o seu DNA para saber se naquele DNA tem uma partícula 10%, 5% ali que pode ser considerado, né, através somente da matriz materna, né, se tem uma porcentagem, nem que for pequena, de sangue judeu. E nós sabemos que aqui no Brasil houve uma grande entrada dos cristãos novos, que eram os judeus, que eram obrigados a se converterem para não serem mortos, para não perderem seus bens. E através dessa obrigação de se transformar de repente em cristãos, eles até mesmo trocaram os nomes para fugir da perseguição que houve ali na Europa, né, na Espanha, em Portugal. E sobrenomes que muito utilizados aqui no Brasil, principalmente ligado a nome de árvores, tipo Pereira, Silva, né, que Silva é relacionado à selva, né? Tem vários. Se você entra no site, ali tem uma lista enorme de nomes derivados, né, que eles consideram que possivelmente a pessoa é um descendente desses cristãos novos que vieram para o Brasil, principalmente o Brasil todo, mas principalmente ali na Paraíba. Então essas pessoas estão enlouquecidas querendo ser judeu, deixando a barba crescer, o cabelo crescer. Eles não entenderam que nós estamos numa nova aliança. As coisas antigas já passaram, eles querem cumprir a Páscoa de antigamente, né? Que eles falam até os nomes assim, judeus, Pessac, né? Pessah, sei lá como chama. Querem comemorar todas as festas das... Eu falo a verdade, eu não entendo muito disso porque eu sou cristã, certo? As festas dos tabernáculos, das trombetas, tem um monte de coisa aí. Nós não somos judeus. Não tem como você ficar claudicando uma hora com um pé. É como se tivesse um pé no céu e no inferno. Não existe isso. Nem em cima do muro existe. Ou você é judeu ou você é cristão. E eu estou falando isso especificamente para o rapaz, o Afonso, do canal Ciência de Verdade. Principalmente para ele. Hoje eu estava vendo um vídeo, porque eu acompanho, eu gosto até de alguns vídeos dele, porque ele é infantil, ele
Ele é uma boa pessoa, eu reconheço nele uma boa pessoa, sim, tá? Eu acompanhei o início do canal dele, até na época eu cheguei a mandar mensagem para ele ali no vídeo, né? Mas hoje eu mandei de novo, né? Hoje no vídeo que ele fez hoje, dia 26/3, nem não tô lembrado agora o nome do vídeo, mas e ele chegou, hoje ele chegou ao cúmulo de querer dar a entender que um homem pode ter um casamento poligâmico, porque os patriarcas tinham e Deus não se incomodou, porque Davi teve várias mulheres e no acontecimento ali com Batseba, Deus falou mesmo para ele através do profeta, né, se eu não me engano, Natan, que se ele pegou a esposa de Urias, mas ele fez errado, porque se ele quisesse outra esposa, Deus mandaria outra esposa, tudo bem, isso é verdade, isso é bíblico. Falou do pai do profeta Samuel, né, que tinha duas esposas, né, a Ana e a Penina, se eu não me engano, né, o pai dele chamava Eucana. Falou também de Salomão que tinha 1000 esposas, isso sei que lá mais, não certo, e falou assim que hoje as pessoas divorciadas praticam poligamia, porque se você casou uma vez, daí você separa e casa de novo, daí você separa e casa de novo, daí você separa e casa de novo, tipo, você na verdade está num casamento poligâmico. Mas que ele não via nada errado a pessoa que fosse que vivesse assim num casamento poligâmico ao mesmo tempo com várias mulheres, cada uma no seu quarto, sabe? Sem suruba, né? Não pode. E que ele não acharia nada estranho, que ele até receberia na casa dele, não acharia nada estranho. E afirmando que ele é casado com uma só esposa. Gente, para com isso é confusão. Deus não é Deus de confusão. Faz tempo que eu estou para fazer esse vídeo. Eu falo para vocês sem medo de errar. Nós somos igreja. Teve várias passagens no Novo Testamento em que mas isso tem os judeus recém-convertidos, eles confundiam muito, porque eles queriam ficar assim, com essa ideia de um pé aqui, um pé ali, um pé no judaísmo, um pé no cristianismo, que na verdade ainda nem tinha nome de cristianismo, né? Que só aconteceu ali em Antioquia, de ser chamados de cristãos, porque eles seguiam Cristo. Então é normal que aquele povo naquela época confundisse. Então tinha judeu, tinha cristão novo, né, daquela época, recém-convertido, que queria que os cristãos se circuncidassem, queria pôr muito peso em cima dos novos convertidos, inclusive convertidos que nem eram convertidos do judaísmo, eram convertidos os gregos, os romanos, que viam do politeísmo, eles queriam que para a pessoa se pudesse ali adentrar ali na comunidade, na congregação dos cristãos recém-formados, recém-convertidos, que eles se circuncidassem. Foi feita uma reunião, eu vou ler aqui para vocês, está em Atos 21, 25, deixa eu ver aqui em cima, Atos 21, 25, deixa eu ver se tem algum outros, Atos 15 também, mas eu vou ler esse aqui do 21, 25, que fala assim: entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação. Eles fizeram uma reunião entre os anciãos, porque estava tendo muita confusão. Inclusive, quando se eu não me engano, quando Pedro teve que Deus, através do Espírito Santo, chamou Pedro para, se eu não me engano, na casa do Cornélio, né, do centurião ali. Eu acho que é Cornélio, irmãos, eu não vou nem olhar aqui, mas vocês sabem da passagem, né? Em que Deus mandou, né? Falou pra pessoa lá que não era judia, né? Não era judeu. Falou assim: procura Pedro na casa tal, manda lá, né? Manda chamar ele para ele explicar para você,
né, a nova situação ali, que Jesus morreu, tal, ressuscitou e tá formando uma nova aliança. E quando Pedro tá ali dormindo, ali descansando, ele vê descer do céu um lençol, e o lençol se abria e tinha vários animais imundos. E ele falava assim, daí ele ouviu uma voz, coma. Ele falou assim, eu não vou comer, porque são animais imundos, eu nunca na minha vida comi animal imundo. Daí desceu de novo o lençol, coma, e ele não vou comer, até que Deus falou para ele, olha, não faça de impuro aquilo que eu purifiquei, não faça de imundo aquilo que eu purifiquei. E ele, daí nisso ele acorda e chega os enviados, os mensageiros desse homem que não era cristão e não era judeu, e ele entendeu que a salvação era para todos, não era só para os judeus. Então, essas pessoas que se convertiam, que não eram judeus, porque os judeus já eram circuncidados, ok, né? Se circundam ao 8º dia de nascimento do menino macho, né? Do bebê macho. Mas os gentios que estavam vindo para o cristianismo, eles não eram circuncidados, porque eles eram pagãos, gentios como nós. Então ele entendeu que não precisava. E daí ficou aquela briga, aquela confusão, quem um concordava, o outro não concordava, e desentendimento, e Deus não é Deus de confusão. Então eles fizeram uma reunião e chegaram à conclusão de que eles não iam por esse peso sobre os cristãos, os novos convertidos, se eles fossem não fossem judeus, porque os judeus já eram circuncidados. Então, aqui em Atos 21:5, está falando assim, entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhes escrevemos a nossa determinação, para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sexual. Isso, Atos 21:5. Daí, aqui tem uma outra parte que eu achei super interessante aqui. Aqui, só um minuto que eu li aqui. Em Levítico 17:14, que está escrito também, né? Pois a vida de toda a carne é o sangue. Por que se abster do sangue ali, né? Por isso eu ordenei aos filhos de Israel, não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e de todo aquele que o comer será espada. Quer dizer, que eles, até hoje os judeus fazem isso, eles sangram o animal, né? Eles cortam ali, tiram todo o sangue, eles não comem essa carne, não pode estrangular o animal, você tem que cortar a garganta ali, tirar o sangue para poder comer, né? Mas tem várias passagens super interessantes, e que aqui em Romanos 14 fala assim, como uma pessoa que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo ritualmente impuro, a não ser para aquele que assim o considera, para esse é impuro. E tem várias passagens aqui no Velho Testamento. Muito interessantes, mas eu gostaria de dizer, eu como profeta do Senhor, sem medo, profetiza do Senhor, sem medo de errar, isso é ilógico, isso é ridículo, vocês estão fazendo um papel ridículo. Vocês não podem claudicar entre a velha aliança e a nova aliança, sabe? Querendo praticar os mesmos rituais, daqui a pouquinho vocês vão estar matando animal. Tá faltando isso, vocês quererem fazer sacrifício de animal, porque fazia. E Jesus não valeu de nada, não valeu de nada. Vocês têm que entender que o Antigo Testamento é muito importante, mas é uma caminhada até chegar em Jesus. E a única coisa que realmente ficou específico pra gente é isso aqui, ó. E é bem interessante que aqui em Atos 15 fala assim,
Em Atos 15, tá falando aqui também, no 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da prostituição. E dessas coisas fareis bem de vos guardar, bem vos vá. Eles querem dizer o seguinte, que se você fizer isso, vai ser bom para você, vai ser muito bom para você. Ali na Bíblia King James está falando assim, que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados, aqui está especificando bem, e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardares desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Entendeu? Para que tudo corra bem na nossa vida com Deus, na nossa vida secular, é muito bom que a gente faça isso. Entendeu? Daí tá falando aqui que a decisão foi recebida com alegria, porque eles estavam pondo um peso muito grande em cima dos cristãos, das pessoas recém-convertidas, principalmente dos gentios, dos que vinham do paganismo. Então, e hoje eles estão querendo fazer isso de novo, sabe? Guarda sábado, guarda festa. Para, gente! Se você quer ser judeu, então vai ser judeu. Se você quer ser judeu, vai ser judeu. Não venha querer ser cristão. Só que como eu deixei lá no recado lá pro irmão Afonso, deixa eu entrar aqui para ver se eu acho. Eu falei para ele, só que tem o seguinte, hoje Deus está tratando com os cristãos na nova aliança. Mas depois que acabar a nova aliança, que encerrar o tempo, que está próximo de acontecer, né? Porque nós estamos praticamente entrando na tribulação, ele vai tratar com os judeus, mas vai ser um momento de tribulação. Então, você quer ficar com os judeus no momento da tribulação? Sabe? Eu acho que não. Eu acho que você não vai querer ficar. Sabe? Eu tenho um pouco de receio que essas pessoas que quiserem ficar com essa ideia judaizante, eles no momento do arrebatamento, eles não vão ser arrebatados, porque eles estão claudicando. Deixa eu ver se consigo achar. O nome do vídeo aqui do Afonso é Controvérsias do livro Gênesis 6 mais Páscoa. Ele me enganou, porque eu tava querendo ver, eu tava interessada em ver esse vídeo aqui novo, né? E ele, na verdade, não era sobre isso. Ele ficou só falando sobre as festas e sobre casamento com várias mulheres. Então eu fui enganada, né? Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver se eu acho que eu comentei com ele aqui. Ah, aqui tá, ó. Eu deixei um comentário no vídeo, eu falei assim, Afonso, nós não somos judeus, nós somos gentios convertidos, a noiva de Cristo, acorda. Você está cocheando entre duas realidades e se enrolando todo. Isso é normal para os novos convertidos, mas você já está demorando muito para progredir, passou da hora, porque ele não é tão novo convertido assim, né? Daqui a pouco vai arranjar mais 3 esposas, no mínimo. Lembra, somos uma nova aliança. Se você quiser ficar na antiga aliança, você não pode dizer que é cristão. Ok, qualquer pessoa inteligente sabe disso. O que eu percebo é que, infelizmente, as pessoas, os cristãos, são muito poucos que tenham conhecimento. Na maior parte são pessoas ignorantes do evangelho. E eu preciso vir aqui para ensinar, para falar isso. Lembra, somos uma nova aliança. Se você quiser ficar na antiga aliança, você não pode dizer que é cristão. Corre então e vá se circuncidar. Ou você já fez isso? Sei que o seu intuito é sincero e bom, mas você não é a pessoa certa para isso, para ensinar. Ele não está preparado e ele quer ensinar, certo? Porque você não está preparado ainda. Acorda, senão você ficará com os judeus no momento em que Deus for descer sua ira sobre a terra. Isso é para o Afonso e para todos vocês que querem nos equipar
que querem deixar a barba crescer aí para se passar por judeu, que querem ficar comemorando as festas dos judeus. Maranata, irmã Graziella, tá? Então é nesse vídeo aqui, controvérsia do livro Gênesis 6 mais Páscoa. Então, irmãos, isso é uma coisa grave que já passou do momento de ser tratado. Se você quer ser judeu, vai ser judeu. E você vai ser tratado, com certeza, por Deus como judeu, né? Que não tem parte com a igreja, não tem parte com a noiva de Cristo. A não ser os judeus que se converteram. E judeu que se converteu, ele não pode mais seguir os rituais. Se ele quiser, ele até pode. Não é pecado. Mas ele não pode querer obrigar os outros a seguirem. Entendeu? O certo é você ser cristão. E pelo que eu sei, o que Jesus deixou instituído para nós seria a Santa Ceia. Que ele falou. Ele comemorou ali a última ceia com os discípulos e falou: façam isso em memória de mim. Eu aqui na reunião que eu faço na minha casa, toda semana, uma vez por mês, a gente comemora a Santa Ceia. Se tiver 2 pessoas, se tiver 3, se tiver 5, se tiver 6, 7, 8, 10, a gente comemora a Santa Ceia em respeito a Jesus, pra gente relembrar, né, o sacrifício dele na cruz, a morte dele, a ressurreição. Mas se você quer ser judeu, você vai ser tratado como judeu no final dos tempos. Se você quer ser tratado como cristão, ser a noiva do Cordeiro, ser a igreja, ser o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Se você quiser isso, você tem que parar de claudicar entre os dois lados. Você tem que assumir o seu papel de cristão definitivamente. Isso é para o Afonso e para todas as pessoas que amam as coisas judias. Deus tem um compromisso com os judeus porque ele prometeu para os patriarcas, ele falou que em honrar o nome dele mesmo, ele tem um compromisso e ele vai cumprir. Eles não são melhores pessoas do que ninguém. Eles também têm que crer em Jesus Cristo para se salvarem. Eles têm que crer em Jesus Cristo para se salvarem. E a partir desse momento, eles sim, que eles nasceram judeus, ok? Eles vão ser cristãos vindos do judaísmo. Nós somos cristãos vindos do mundo, nós não somos judeus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém.